Olá, meu segundo ano. Hoje a tia quer começar com um bom dia bem gostoso, com um abraço bem apertado. Espero que vocês sintam esse abraço bem apertado daí, de onde vocês estão. Cada um na casinha de vocês, né? Na semana passada nós não nos encontramos, lembram? Então, a gente passou uma semaninha aí sem se ver. Então, espero que esteja todo mundo bem feliz, todo mundo bem saudável, viu? Tia, semana passada foi a nossa avaliação e a tia essa semana vai começar falando um pouquinho sobre ela. Para começar, a tia quer agradecer. O sentimento de gratidão é gigante, gigante, que nem cabe dentro do peito da gente. Obrigada pelo desempenho tão maravilhoso, pela preocupação em realizar as atividades tão bem feitinhas, pelas dúvidas tiradas quando necessárias, viu? O resultado não podia ser melhor, né? Nós fizemos uma trajetória linda aí durante esses meses com essas aulas remotas. E graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente está conseguindo atingir aí os nossos objetivos, que é o quê? Que vocês compreendam o que nós professores queremos passar. Então, até aí, eu acho que a tia tá conseguindo. Devagarzinho a gente tá conseguindo, a gente tá chegando lá. Além de agradecer a vocês, né, pelo desempenho, agradecer aos papais e às mamães, aos vovôs, às vovós, às tias da banca, todo mundo que tá aí ajudando vocês de casa também, por estarem cumprindo um papel que muitas das vezes não é nem de vocês, mas que esse papel tá sendo cumprido maravilhosamente bem, tá certo? Nós firmamos uma parceria muito linda lá no iniciozinho, e a gente vem, né, caminhando, a nossa trajetória tá sendo linda, tá sendo proveitosa, tá sendo de um respeito mútuo, né? E cada um trabalhando, se esforçando, fazendo um pouquinho para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? Que é a educação, que é educar nossas crianças, que é transformar a vida dessas crianças, né? A gente sabe que não está sendo fácil, mais uma vez, mas olha, gente, o que não estava sendo fácil, o que estava sendo tão difícil, o que estava descabelando boa parte, né, trouxe resultado, está dando frutos. Nós já estamos na nossa 4ª unidade. Hoje nós iniciamos a nossa 4ª unidade, gente, né? Então, que bom, que maravilhoso saber que nós chegamos até aqui, né? E chegamos até aqui muito bem, diga-se de passagem. Então, que a nossa 4ª unidade seja tão boa quanto foi a nossa 2ª e a nossa 3ª unidade. É o que a gente espera. E que a gente finalize o nosso ano, né? Todo mundo muito feliz, todo mundo com conteúdo na ponta da língua, né? Não foi fácil, não tá sendo fácil. Mas que o aprendizado, né, esteja chegando. E é isso, né? É o que importa, é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Então, hoje, meus amores, meus pequenininhos, nós vamos iniciar a nossa 4ª unidade. Mas nós vamos iniciar a nossa 4ª unidade ainda fechando a nossa 3ª lá, certo? Por que, tia, fechando a nossa 3ª? Porque lembra que nós começamos a falar sobre os animais vertebrados, né? Pronto, nós iniciamos lá os nossos animais vertebrados. Falamos um pouco sobre a classificação deles, né? Mas hoje nós vamos, ainda dentro dos nossos animais vertebrados, nós vamos falar sobre as aves, sobre os répteis, sobre os anfíbios e sobre os peixes. As características de cada um desses animaizinhos, né? Como é que eles sobrevivem, de que forma eles nascem, né? Vamos entender um pouquinho aí, ainda dentro do nosso teminha sobre animais vertebrados, tá certo? Espero que vocês gostem da aula, espero que vocês compreendam o conteúdo, né? Que nem a gente vem compreendendo aí muito bem. E é isso, ok? Beijo, muito obrigada mesmo. E qualquer dúvida, a tia tá aqui disponível, viu? Pra tirar. Tchau, tchau. Vamos lá, meus amores. Lembra que a tia, nas nossas últimas aulas, falou sobre os animais vertebrados? Lembra? São chamados de animais vertebrados todos aqueles que o quê? Tem o quê? Isso, coluna vertebral, ou seja, tem esqueleto ósseo. E demos vários exemplos de animais que têm esqueleto, como o gato, o cachorro, a cobra, o homem, não foi?
falamos sobre os animais vertebrados, nós classificamos eles, lembra? Classificando eles como mamíferos, mamíferos aquáticos, que são aqueles que vivem no mar, que é o golfinho, a baleia, o peixe-boi. Falamos sobre o homem também, que é um mamífero, né? O bode, o canguru. E falamos também sobre o mamífero que voa, que é o quê? O morcego, né? Sobre as características desses animais, eles possuem pelos sobre o corpo, eles respiram pelos pulmões e eles mamam como quando filhotes, por isso, né, são animais mamíferos. Só que, tia, a gente ficou de falar um pouquinho mais, finalizar esse assunto, não foi? E é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos falar hoje sobre os répteis, as aves, os peixes e os anfíbios, ok? Então, todo mundo preste atenção, né? Todo mundo fica coladinho aí, ouvindo atentamente, pra gente entender tudo isso, tá bom? Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre os répteis. Os répteis, eles são o quê? São animais que nascem a partir de ovos, na maioria das vezes, né? Ou seja, eles se desenvolvem fora do corpo da fêmea, fora do corpo da mamãe. Por isso é que eles são denominados ovíparos. Lembra que nós falamos dos ovíparos, né? São animais que se desenvolvem dentro de ovos. O embrião, ele se desenvolve dentro de um ovo, fora do corpo da mamãe, e ele se alimenta de reservas nutritivas que estão presentes dentro do ovo, viu? As tartarugas, por exemplo, são répteis que colocam seus ovos na areia, né? Elas colocam seus ovos na areia da praia e depois elas enterram, né? Elas enterram esses ovos e aí com o tempo eles eclodem e aí as tartaruguinhas elas nascem. As serpentes, que são que nós chamamos de cobras, são um exemplo de répteis, os jacarés, os lagartos, os camaleões. As lagartixas, elas também são exemplos de répteis. Vamos lá? Ver? Aqui nós temos o exemplo das tartarugas. Tá vendo como é que elas colocam os ovozinhos dela? Elas colocam os ovos, aí elas enterram esses ovos na terra na areia da praia. E depois eles eclodem. Inclusive, nós temos ONGs, né, como o Projeto Tamar, que eles lutam bastante para proteger essas regiões, essas áreas nas praias, para que esse nascimento dessas tartarugas, eles não sofram nenhum tipo de ação do homem, né? Nós temos, as cobras e os lagartos, gente, elas têm o corpo coberto de escamas, viu? Tem o corpo coberto de escamas. Já os jacarés e os crocodilos, eles possuem placas, né? São placas duras que fica revestindo o corpo deles. E alguns répteis, eles possuem carapaça, que revestindo o corpo, como se fosse uma casinha, que é no caso das tartarugas e dos jabutis, viu? Aqui nós temos um exemplo de lagartos. Aqui nós temos o camaleão, que é lindo, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre as aves. Vamos começar com as características, né? Se locomovem sobre duas patas, ou seja, elas são bípedes. Lembra lá no início que nós falamos sobre os animais quadrúpedes? Que são? Tio, o que é um animal quadrúpede? É um animal que anda com 4 patas, isso aí. Os bípedes, eles andam sobre 2 patas. Então, as aves, elas são animais bípedes. Todas as aves, elas nascem de ovos, então são ovíparos. Têm asas e apenas poucas espécies não podem voar, né? Algumas das espécies que não podem voar, gente, é o avestruz, o pinguim, o pavão. Essas espécies, elas não voam, né? Não fazem grandes voos. Possuem bico e têm o corpo coberto de pena, né?
Vamos ver alguns exemplos aí. Nós temos vários exemplos aí de aves, né? Os pássaros, as galinhas, os gaviões, os avestruz, as corujas e os patos são alguns exemplos de aves. E os peixes, tia? Os peixes. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho. Pronto. Ó, os peixes, eles colocam seus ovos na água, certo? Nessa primeira imagem aí, onde a gente tem o rostinho do peixe e esses negocinhos como se fossem olhinhos, aí são as ovas, viu? Do peixe. Ele coloca na água, fora do corpo da fêmea, né? E aí, quando estão prontos, eles eclodem e os filhotes se desenvolvem sem precisar dos cuidados maternos. Então, eles nascem, galerinha, quando eles saem do ovo, quando os ovos eles eclodem, eles já saem aí totalmente independentes, já se alimentam, já nadam, né? Então, eles não precisam necessariamente aí do apoio da mãe, né? Da ajuda da mãe. Os ovos aí do peixe palhaço, por exemplo, eles se fixam em alguma superfície, né? E de cada um deles vai eclodir e vai nascer um filhote já pronto para nadar pelo oceano. Os peixes, vamos lá, ó. Outra coisa, a maioria são ovíparos, né? Nascem aí de ovos, mas nós temos alguns que são vivíparos também, né? Que é o exemplo do tubarão branco, que ele se desenvolve dentro do corpo da mamãe, viu? Então, ó, os peixes, eles retiram da água o oxigênio que é necessário, que eles necessitam para a sobrevivência, por meio das brânquias ou guelras. Vocês estão vendo aí, ó? Como se fossem essas rachadurazinhas aí no tubarão. E aqui, ó, nas guelras do peixe. É através desse mecanismo aí, galerinha, que eles respiram, né? Aí, as fendas do tubarão, por onde a água entra, a água passa durante o seu processo de respiração, viu? Alguns exemplos de peixes, né? O bagre, a sardinha, a piranha. São alguns exemplos de peixe que são comuns aqui no nosso país, né? No Brasil. E os anfíbios? Vamos falar rapidinho sobre os anfíbios. Os anfíbios são animais que nascem de ovos, ou seja, são ovíparos, e se desenvolvem fora do corpo da fêmea também, se desenvolvem fora do corpo da mamãe. Eles nascem na água, gente, e depois de adultos, eles vivem tanto na terra como no ambiente aquático. Então, nós temos espécies que vivem aí o resto da vida na terra, mas também, ou que vivem o resto da vida na água, mas também temos alguns que sobrevivem aí, que vivem na terra, né? E para isso, os anfíbios, ele passam por uma mudança no formato do seu corpo. É quando ocorre o desenvolvimento para a fase adulta. Eles passam por um processo de metamorfose. O que é metamorfose, tia? É uma mudança drástica, né? É uma mudança... outro exemplo de um animal que passa por metamorfose é a borboleta, né? Lembra que a borboleta, ela é uma lagartinha e depois ela vira uma borboleta? Então, nós temos, nesse caso, de anfíbios que passa por metamorfose, é o girino, né? Vamos lá? O desenvolvimento dos girinos aqui, ó. Primeiro nasce as ovazinhas, depois vem o girino. Aí, ó, você vê como ele vai crescendo, ele cria um grande rabo. Depois esse rabo desaparece e surge aí as 4 patinhas. Você vê que é uma mudança muito grande, né? Do girino para quando ele se torna uma rã ou um sapo, né? Grande. Os filhotes de anfíbios, que são conhecidos como girinos, eles possuem a cauda e vivem na água. E a metamorfose, o que é que acontece na metamorfose desses girinos? Eles perdem essa cauda e formam aí as 4 patas. Alguns têm a pele úmida e fria, podendo ser lisa e escorregadia. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a rã, a perereca, o sapo, viu? Essa salamandrazinha aqui é um anfíbio também. Então, a tia espera que vocês tenham compreendido, né? Um pouquinho do que nós falamos. Falamos aí, fizemos um grande resuminho, né? Sobre essas espécies,
sobre os répteis, né? A gente entendeu que os répteis, eles são animais ovíparos, se desenvolvem a partir de ovos, como é o caso da tartaruga, por exemplo, da cobra também. Falamos sobre as aves, que são animais também, né? Que se desenvolve, são ovíparos, se desenvolvem a partir de ovos também, são bípedes, né? Ou seja, se locomovem sobre duas patas. Um exemplo é o avestruz, o pinguim, o pavão, né? E falamos sobre os peixes, né? Sobre o peixe palhaço, que põe inúmeros ovos e aí se desenvolvem, né? E quando o filhotezinho nasce, já nasce totalmente independente. Sobre o processo de respiração, que é através das guelras, né? E agora falamos sobre os répteis, que é o desenvolvimento aí, né? O processo de metamorfose que os girinos, eles passam, que aí eles têm um rabinho, perde esse rabo e aí surge 4 patinhas. Então é isso, meus amores. A tia espero que vocês tenham compreendido. A atividade está no livro de ciências na página 101, 103 e 105, ok? 101, 103 e 105, viu? Na página 103, isso, e 105. E até a nossa próxima aulinha, tá certo? Muitos beijinhos e tchau, tchau.